Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a estar conosco nesse tempo onde vamos estudar a palavra do Senhor. Nossa aula bíblica, o nome da nossa classe é Alfa e Ômega. E eu te convido a estudarmos junto, temos esse tempo estudando a palavra do Senhor. Nós encerramos uma série de lições, 16 lições. Na última lição, na semana passada, o tema da nossa lição era o batismo com fogo, avivamento. E nós encerramos a série de lições sobre santidade. Há um outro livro falando também sobre santidade, diz que é o livro número 2, nós vamos dar uma pausa e durante um período nós vamos estar estudando sobre parábolas, histórias que Jesus contou. Nós vamos estudar algumas parábolas de Jesus, até porque no Novo Testamento tem mais ou menos 40 parábolas que foram usadas por Jesus. Jesus contou estas parábolas, né? Nos evangelhos narram sobre a questão das parábolas de Jesus. Hoje o nosso estudo é parábolas de Jesus, nossa primeira lição, e antes de nós entrarmos na lição eu quero orar com você, pedindo a bênção do Senhor sobre todos nós. Eu quero os meus irmãos da igreja da Japilândia, lá do Coroado, do Monte Pascoal, outros irmãos que estão conosco participando dessas lições, que você seja abençoado pelo ensino da palavra do Senhor. Vamos orar, baixa a sua cabeça aí, vamos tirar um tempinho de oração. Senhor Jesus, te damos graças por estarmos juntos nesta oportunidade, mais uma que o Senhor nos concede, de estudarmos a Tua Palavra. Ó Espírito Santo, que o Senhor traga compreensão, entendimento, clareza aos nossos corações, a fim de que esta palavra fique gravada nos nossos corações e que seja de edificação para as nossas vidas. O Senhor te abençoe, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 17. Lucas 8, 17. O nosso versículo, né? É um versículo conhecido de alguns dos senhores, e que esse versículo você possa memorizar, né? 8, acharam? Versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Mais uma vez, nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Senhor, abençoe a sua palavra. Muito bem, qual é o propósito da nossa lição? O propósito da nossa lição é de ajudar o aluno a compreender as parábolas de Jesus, que são eternamente, né, contemporâneas. As palavras de Jesus, irmãos, mesmo que você pensar mais de 2000 anos, né, que Jesus contou suas parábolas, né, mais de 2020, mas elas são contemporâneas, elas continuam tendo valor e significado para os nossos dias, porque a palavra de Deus ela é eterna. Vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor, tudo que nela está escrito vai se cumprir. E também, irmãos, aplicar as suas verdades às nossas próprias vidas. Aplicar essas verdades
questão que vamos extrair, que está contido nas parábolas de Jesus. Deus nos abençoe. Agora, vamos ao capítulo 13 de Mateus. Mateus, capítulo 13. Esse é o texto que nós vamos estudar nesta oportunidade. Mateus 13, nós vamos olhar alguns dos versículos, dos textos aqui. Muito bem, meus irmãos. Parábolas. Quando falamos de parábolas, qual é a compreensão que você tem sobre parábolas? Qual o significado? Muito bem, eu quero dar para os irmãos aqui, tanto na língua hebraica como no grego, o seu significado. Por exemplo, na hebraica, diz que parábola é ser semelhante ou comparável a. Ser semelhante ou comparável a. Mas quando nós vamos ver na língua grega, né, significa representar. Estar em lugar de algo. Semelhança. Né, ficar ao lado de. Então, na língua grega, de fato, não difere muito da língua hebraica, né? O seu significado. E o que nós podemos compreender com isso? Muito bem. Quando diz aqui que a parábola ela é uma narração, né, alegórica, ela não é uma fábula, é diferente de uma fábula, mas ela é uma narração alegórica. E quando Jesus estava ensinando, né, os seus ouvintes, aquelas pessoas que lá estavam com Jesus, Jesus estava ensinando uma verdade tanto moral como espiritual. Ela tinha esse duplo significado, né? As coisas morais, falando a fim de que aquelas pessoas pudessem aprender, mudar a conduta, comportamento, até porque tinha a lei moral. A lei moral ela dava as diretrizes de comportamento, de como as pessoas deveriam viver. E as questões eternas de Deus tinham esse duplo sentido. Nós podemos encontrar muitas parábolas no Antigo Testamento, né? Mas no Novo Testamento, né, Jesus foi quem mais usou as parábolas e as usou com muita eficiência, né? E Jesus usava as parábolas como método de ensino. Podemos dizer que Jesus foi craque, foi mestre, né? Na forma de usar as parábolas para ensinar os seus ouvintes. A parábola é usada na Bíblia de várias maneiras. Por exemplo, vamos usar aqui uns poucos exemplos para os irmãos verem que na palavra nós podemos ver das muitas maneiras que as parábolas foram usadas. Usada como um breve rifão ou adágio, no sentido de que o próprio Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 14, Jesus fala de onde ele fala sobre um cego guiando outro cego. Então é como Jesus usou a parábola como uma forma de um adágio, né? Dizendo, olha, como um cego pode guiar outro cego? Também nós podemos encontrar em forma de cântico ou de poema, né? Em que se estabelece um exemplo por meio da comparação. Miqueias 2:4 fala a respeito disso, que ela foi usada de uma forma de cântico ou poema. Mas podemos ver também que em forma de um exemplo, a parábola também ela era usada. E Jesus usou desta forma. Por exemplo, em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano. E Jesus estava usando esta parábola, para poder ensinar aqueles que lá estavam. Porque Jesus... os irmãos conhecem a parábola e sabem que aquele homem ia
No caminho, os salteadores, os ladrões vieram, levaram tudo que ele tinha e o espancaram. Passou um sacerdote, depois passou um levita e não socorreram aquele homem. Não fizeram caso da situação lá, estava lá como moribundo. Mas passou um samaritano, que os samaritanos e os judeus não se davam bem. O judeu, vamos dizer, samaritano era uma espécie era imundo, era uma escória para ele. Mas Jesus estava usando isso como exemplo, dizendo o seguinte: quem socorreu aquele homem que estava naquela condição foi um samaritano. E foi um samaritano que também pagou, tirou dinheiro, né, do seu dinheiro e pagou o tratamento e a hospedagem daquele homem. Então Jesus estava usando isso como exemplo. Então há muitas formas na Bíblia de ser usada de muitas maneiras para ensinar. No mundo cristão, quando se fala de parábolas, relacionamos especialmente com ensinos de Jesus no Novo Testamento. Quando a gente ouve falar de parábola, nós associamos logo a Jesus. Parece que é quase automático isso, porque foi Jesus que utilizou as parábolas muito bem para ensinar. Contrariamente à linguagem técnica, né, de teólogos ou eruditos, as parábolas de Jesus são histórias terrenas com um significado celestial. Jesus não contava uma história só por contar. A parábola que Jesus contava, ela tinha significado, ela tinha propósito. Então, ele falava de coisas terrenas, mas com significado celestial, acerca do reino de Deus e no coração de gente comum. Então Jesus falava do reino de Deus e tocava o coração daquela pessoa, daquele homem comum. Não admira, pois, que as suas histórias sejam as mais conhecidas em todo o mundo. As histórias de Jesus, ou seja, as parábolas de Jesus, as parábolas do filho pródigo, as parábolas do samaritano, do joio, trigo e tantas outras, são parábolas que o mundo inteiro conhece e cita, né? Muitas dessas pessoas citam. Meus irmãos, Jesus contou muitas parábolas, mas nós queremos estudar nesta oportunidade e tocando alguns pontos das parábolas de Jesus. Por que Jesus ocultou? Por que Jesus revelou? É importante compreendermos esses ensinamentos, né? E aqui, Mateus, no capítulo 13, ele fala exatamente de uma maneira que parece até estranha, que parece até difícil a compreensão, mas que o Senhor nos ajude a ter um entendimento e compreendermos por que Jesus falou desta maneira. Então nós queremos entrar na nossa lição, né? De maneira que